Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus a gente mais um dia aqui, né? Nessa realidade, né, pessoal, que a gente conhece como Terra, a gente está vivendo aqui, né? A gente, quando eu falo, tá, pessoal? Eu falo da nossa consciência, tá? Ela está aqui usando um corpo, né? Um corpinho lindo aí, tá? Que você ganhou, tá? Você está usando um corpo, porque esse corpo ele é uma transmissão, ele é energia também, ele é uma transmissão de energia para a sua consciência, porque tudo é energia, tá? Então a sensibilidade a gente tem de sentir, perceber as coisas, tocar, sentir o paladar, sentir prazer. Então, quem criou esse corpo quântico, esse corpo, né, aonde a nossa consciência está atrelada e a gente podemos sentir todas as coisas. Então, às vezes a gente sente coisas também que não é agradável, pessoal. É porque temos que sentir, pessoal. Se você não sentir mais as coisas, não se como é que sensibilizar pelo outro, não sentir as frequências, você está morto. Você já virou um psicopata. Psicopata é assim, vive sem sentir. Entende, pessoal? A gente está aqui para sentir, tá, pessoal? Por isso que a gente como espiritual, aquele que despertou, aquele que a sensibilidade aumentou, tá? Porque quando a gente tem pouca, tá, pessoal? Antes de a gente despertar, mas quando a gente desperta, a sensibilidade aumenta. Então a gente começa a sentir mais do que os outros, tá? E isso pode incomodar se a gente não está equilibrado espiritualmente. Né? Se mentalmente a gente não trabalhou a nossa sujeira, as nossas coisas, tá, pessoal? Então isso pode piorar a situação. Então, pessoal, por isso que a gente tem que estar nos limpando, né? Nos purificando, como é que se diz? Nos reservando certo ambiente, porque já entendemos já qual é o jogo aqui da energia. Então a gente sente, então, a nossa consciência está aqui experimentando várias coisas, tá? E graças a Deus por isso, tá, pessoal? A gente, por estar aqui experimentando essas coisas, é uma permissão de Deus, tá? Porque essas frequências, tudo que a gente vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus. Então, vai contribuir para a nossa consciência. Entende, pessoal? Tá bem claro, né? Então, nesse sentido, tá, pessoal? Eu sei o que eu falo, o que vocês ouvem aqui, vocês que me assistem, vocês vai ter um sentir uma reação. Às vezes, no primeiro momento, um sentimento de amor, ah, que nossa, que. Mas depois, quando você escutando, que ouvir aquilo que está mexendo, principalmente com aquelas coisas que você não quer mexer na alma, então você vai ter uma reação até de agressividade para comigo. É normal, tá, pessoal? Eu já espero isso das pessoas que estão aqui no meu canal. Eu já espero isso. Por quê? Ou então outras desvias, outras saem do meu canal, mas depois ela volta, aí volta querendo me atingir, falar que não sei o quê, que não presto, que, sabe? Acontece isso, tá, pessoal? E é normal, é plausível, porque tá tentando mudar uma coisa em você e você não quer. Você está resistindo, então é uma resistência aí, tá? Então, por isso que temos que ficar atento a isso, tá? Como é que se diz? Aquilo que está nos tocando a nossa alma,
precisamos reconhecer e mudar. É fácil? Não é fácil, porque existe apegos, né, da sua alma em coisas aqui, tá? Então, quando fala ali, toca ali, você tem uma reação. É normal. Para cada ação há uma reação, né? Entende, pessoal? Então, por isso que eu estou dando essa introdução aqui, porque vou falar um novo tema hoje, né, pessoal? Qual é o tema aqui? Para a gente já ir pensando, né, pessoal? O tema que a gente vai falar é o que é a sujeira mental. Então, tá cheio de sujeira, pessoal. Ou espiritual, né? Sujeira mental ou espiritual. E por que temos que limpar essa nossa alma? Então, você sabe que a sujeira mental, você sabe que o mental não está no cérebro, tá, pessoal? Você sabe que o mental, quem me acompanha aqui sabe que eu já falei sobre isso. O mental é um campo energético aonde está o pensamento, as coisas que a gente guarda. Então, o que é que você tem guardado lá? É sujeira? Por quê? E essa sujeira pode atingir o seu espírito, a sua consciência. Ela começa a ficar mexendo com a sua consciência, se a gente não limpar essa sujeira. Então, é a pergunta que eu coloco aqui. Por que temos que limpar a nossa alma? Então, quando a gente limpa a alma, como é que a gente limpa a alma? Como é que a gente limpa a alma, pessoal? Será que é com água e sabão? É com água. Tem uma água que limpa a alma, tá, pessoal? Você sabe, tem uma água. Então, tudo, né? A gente aqui tem sujeira, o nosso corpo, o que é que a gente toma? Tomar banho com água e sabão, ou sabonete, né? Sabão em líquido, o que mais que as pessoas usam para se limpar, para tirar a sujeira. Mas como é que a gente tira a sujeira mental? Nessa que está nesse campo, está permeando o campo mental, emocional e até o espiritual, até da sua consciência. Então, pessoal, como é que a gente faz? Vocês sabem? Então, tomam um banho, né? Tem alguns rituais aí que chega, toma um banho de folha, toma um banho de arruda, de sal grosso, né? Para limpar a alma, né? Não tem essas coisas? Tem aí, tá? Tem muitos desses rituais aí, tá, pessoal? Mas é isso mesmo que verdadeiramente limpa essa sujeira mental, limpa essa sujeira da alma, né? E do espírito. Entende, pessoal? Então, eu estou dando aqui essa introdução para você ir pensando, eu vou dar a introdução para a gente ir pensando no tema que a gente vai falar aqui agora, tá, pessoal? Aqui e agora. Tá, pessoal? Vou dar essa introdução, tá? Então, é isso, tá? Então, tá, às vezes essa sujeira, e isso que acontece, tá, pessoal? Quando a pessoa como é que se diz? Como é que se diz? Ela vai para o despertar, ela desperta, é para limpar isso mesmo, pessoal. É para limpar essa sujeira, né? Tomar um chá aqui, meu neto chegou aqui, ó. Olha lá, vá. Entende, pessoal? Então, toma um golinho de chá aqui para minha garganta, meu estômago, tá, pessoal? Então, essa sujeira, pessoal, a gente adquire da onde? Da onde vem tanta bagaceira? Então, pessoal, vem do meio. Então, por isso que o inimigo, Deus desse século, criou essa matrix e prepara muitas coisas para sujar mentalmente, sujar nossa alma, tanto emocional como mental, sujar, porque ele sabe que isso vai afetar a sua consciência. Ele sabe, se você
Não sabe? Tem muitas pessoas aí, tá, pessoal? Aí, ó. Tá carnaval aí. Ela não sabe disso, tá? Ela não sabe dessas coisas. Entende? Meu neto aqui, ó. Querendo tomar chá, ó. Pera aí, pessoal. Pera aí que eu vou dar um pouquinho de chá a ele aqui. Agora vai lá, vai pra sua mãe, vá. Refrescou a garganta? Tá bom, vá. Olha lá sua mãe no banheiro chamando você. Tá dando lá banho. Entende, pessoal? Então, da onde vem essas sujeiras? Que suja. Você vê como uma criança dessa aí, ó, meu neto, 1 ano, vai fazer 2 anos, tá? Ele tá aí limpinho, a consciência dele tá tranquila, né? Ele tá com a inocência dele, mas ele vai crescendo, vai sujando. Você entende agora de onde vem a nossa sujeira mental? Ele tá aqui na Matrix. Ele não sabe disso, tá? Tá aí, inocentezinho, tal. Mas ali é uma consciência que está num corpo de criança, ele tem um aninho, né? Ele vai crescendo aí, vai aprendendo as coisas e a sujeira vai vindo. Isso vai lá, então. Porque como é que a gente vai limpar isso, pessoal? É o que eu coloquei, porque temos que limpar a nossa alma. Por quê? Ah, irmão, minha alma tá limpa, não tá suja, não. Tem certeza? Né? Se tiver limpa, graças a Deus, tá, pessoal? Se você vai funcionar no equilíbrio, na harmonia, né? Você vai lidar bem com as coisas, tá? Então, é isso. Quando a gente tá assim, a gente tá leve, tá, pessoal? Nossa, quando você vai tranquilamente, aí você vai andando numa praia, em um campo, em um parque assim, né? Que você não tá com aquela perturbação, ai, o que é que eu vou comer amanhã? Então, nossa, você tá tão pleno, tá, pessoal? Mas a sujeira, se tiver ali, você pode estar nesse ambiente, mas mesmo assim, ainda vai ficar incomodando a sua consciência, tá? Aí ele fala, então, a primeira pergunta, o que é essa sujeira mental ou espiritual, pessoal? Ele fala, a sujeira mental ou espiritual é um acúmulo de pensamento negativo, preocupações excessivas, crenças limitantes e estímulos irrelevantes que sobrecarrega a mente. Então, pessoal, veja, ele dá logo a introdução, logo ele define logo o que é a sujeira mental e espiritual, tá, pessoal? Que é a nossa sujeira da nossa alma. Então, o que é que ele fala? Ele fala, é um acúmulo de pensamento negativo. Então, por isso que a gente não pode, pessoal, ficar tendo pensamento negativo. A gente tem que limpar isso. Pensamento negativo de uma pessoa, do país, do lugar. A gente não pode, porque quando a gente está vibrando nisso, é isso que vai causar na gente. Então, aquele acúmulo, entende, pessoal? Então, a gente tem que limpar isso. Preocupações excessivas, então, preocupação, ai meu Deus, ai amanhã, ai, não podemos estar nessa vibração, pessoal. Crenças limitantes, então, essas crenças limitantes é adquirida desde criança, adolescente até adulto, pessoal. E é pelos nossos familiares, pela sociedade, né? Pela escola. Então, por isso que eu estou dizendo, meu neto, aí ó, vai ser sujado.
a alma dele vai ser sujada quando ele crescendo. Não tem o que fazer, pessoal. Então, agora, o que é que a gente tem que fazer? Entender isso e começar a equilibrar aí, começar a limpar. Por isso que o desperto, ele pode fazer isso. As pessoas que estão sujas, né? Por isso que a Bíblia diz, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, se suje mais. Então, as pessoas que vai sair agora do carnaval, você acha que ela vai sair limpa ou suja, pessoal? Coloca aí nos comentários. Você acha que ela vai sair limpa, revigorada, com a energia lá em cima, né? Com aquela alegria? Ah, eu senti alegria de estar no carnaval. Será que ela vai sair assim? Ou como é que ela vai sair, pessoal? Você entende? É isso, por isso, tá? Que a Matrix trabalha essas coisas em vocês. É por isso. E a gente que é desperto não pode ficar dormindo. Deixa essas pessoas ficarem dormindo aí, tá? Essas pessoas ficarem lá no sono dela. Entende, pessoal? Então, ele fala que, como é que diz? Preocupações excessivas, crenças limitantes, né? E estímulo irrelevante. Então, aqueles estímulos que não têm relevância nenhuma para a sua vida, que sobrecarrega a mente. Então, ficar pensando em muita bobagem, fazendo coisa que não deve. Então, não vai trazer nenhum benefício, é uma coisa irrelevante, vai sobrecarregando o seu campo mental. Entende, pessoal? É isso que acontece. Então, o que mais que ele fala? Ele fala, é entendida como a ausência de santidade. Então, é entendida, né, principalmente no meio espiritual, que é uma ausência da santidade, então, da limpeza, da pureza. Então, essa ausência, essa acumula esse tipo de pensamento e energia. Entende? É o acúmulo de energia negativa. Então, quando você não está com ausência, tá vendo, pessoal? Tem que tomar meu chá, porque senão eu fico soluçando aqui, tá? Então, pessoal, quando você tem uma ausência da prática de santidade, tá? De trabalhar energia, de começa a se evitar certo tipo de ambiente, certo tipo de coisa que você vê, música que você ouve, né? Certo tipo de prática que você faz. Quando você não está fazendo essa prática, essa ausência dessa prática de santidade, o que é que acontece? Acontece um acúmulo de energia negativa ou uma contaminação da alma. Então, que vai contaminar a alma? Então, a mente e a emoção, o qual vai atingir a sua consciência, né? Uma contaminação da alma por pensamento e ações contrárias à moralidade divina, como pecado, inveja, orgulho e medo. Então, ele colocou aqui alguns pecados, algumas frequências, né? Que contrária à moralidade divina. Então, a moralidade é aquela essência que Deus colocou para que você colocasse aqui. Então, a inveja, orgulho, né? E o medo. Então, essas frequências, quando a gente está, pessoal, ela tira a gente da essência mais evoluída. Por isso que ela é contrária à frequência evoluída, porque é uma frequência mais baixa. Inveja, tá, pessoal? Orgulho, medo. Então, quando você começa, você está
como é que se diz? Pecados contra a sua própria divindade, a sua própria honra moral, a sua própria divindade que está em você. Então você começa a atingir você, pessoal. Entende? Porque todo mundo tem uma essência divina. Por isso que os espiritualistas falam aí, a essência divina, uma essência que está dentro, que é uma parte que veio da fonte, uma parte que veio de Deus que está na gente. Mas que a gente tem que trabalhar essa frequência para que essa essência ela floresça aqui. Mas o que é que acontece? As pessoas estão matando essa parte da alma divina dela. E aí, quando ela mata, ela extingue essa luz. Por isso que Cristo falou, né? A luz, se é a grande treva, se a luz que você tiver é treva, quão grande treva você vai ter dentro de você? Então, você vai virar o quê? Um demônio, Satanás na terra. E tem bastante aí, tá, pessoal? Olha o que está acontecendo aí. Vocês veem mais noticiário do que eu, tá? Porque às vezes quando vou ver a notícia, já é um pouco, já com delay, um pouco atrasado, tá? Porque eu não fico olhando muito essas coisas aí. Mas vocês veem aí, tá? O que está acontecendo. Porque existe esses demônios que viraram demônio. Então, o espírito maligno começou a enganar a consciência dessa pessoa. Essa pessoa começou a praticar coisas, entrar em frequências totalmente baixas. Quando viu, a alma dela já está morta. Então, essa luz, essa parte divina, ele matou, ele extinguiu totalmente a luz que estava dentro dele. Então, o que é que vai acontecer? Vai virar demônio. Foi isso que aconteceu com o Satanás. Lembra que ele era Lúcifer, que se chamava um anjo de luz? Né? Ele tinha luz. Mas e agora? Entende, pessoal? Então, é essas coisas, tá? Que a gente precisa aprender, tá, pessoal? E estar atento, né? Porque a gente aqui tá num lugar que agora tá tenebroso, é um umbral, é um lugar de trevas, um lugar onde a densidade está muito forte aqui. Então a gente precisa ficar atento. E a gente, quando o ser luz começar a brilhar, vai incomodar as pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com o brilho da luz. Ela está acostumada com as trevas, a escuridão. Essa luz está me incomodando. Apaga essa luz, está me incomodando. Então ela vai atacar a luz. Não tem jeito, tá, pessoal? A gente pode ficar no nosso cantinho, mas uma luz ela brilha no escuro. Então vai incomodar. Principalmente as pessoas da nossa família. É o que está mais perto para ver. Mas quando a gente vai sair, essa luz vai incomodar. Outros que é da luz vão aceitar a luz. Entende? E outros que não é da luz não vai aceitar você. Tá tudo certo, tá, pessoal? Vocês têm que estar preparados para essa situação. Entende, pessoal? Então, ele diz que a contaminação da alma, né? O pensamento e as ações contrárias à moralidade divina, como pecados, inveja, orgulho e medo. Ela afeta o bem-estar espiritual, então a consciência, né? E a conexão com o divino ou a fonte divina. Então, ela afeta nosso relacionamento com Cristo e com a fonte que é Deus. Afeta essa conexão. Então, por isso, tá, pessoal, que a gente, né, a minha pergunta, e por que temos que limpar a nossa alma?
né? Para que não afete o nosso bem-estar. Então, bem-estar, equilíbrio que a consciência vai sentir, né? Pleno, tranquilo, né? O nosso bem-estar espiritual, então bem-estar da consciência, né? E não afete a conexão com o divino e com a fonte divina, então com o Criador, não afete esse nosso relacionamento. Então tudo que a gente está aqui, pessoal, vê que vai afetar esse nosso relacionamento com Cristo e com o Criador, com a fonte, a gente tem que sair dessa. A gente tem que buscar outra frequência. Então, buscar frequência que faça a gente entrar mais em conexão com Cristo e com Deus, pessoal. É isso que a gente tem que fazer. É o nosso jogo aqui, a gente se esquivando de certas energias, de certas coisas, tá? Por quê? Para que a gente não perca a nossa conexão com a fonte, com o Criador, com Deus. Porque é conexão, pessoal. Tá? Então, a gente sempre e vai aumentando esse conexão, vai aumentando esse relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer, tá? Mas o que é que acontece com a gente? Às vezes a gente vai dar uma tropeçada, às vezes a gente volta. No instante, você é uma pessoa que está trabalhando espiritualmente, você até dizendo, eu sou cristão, mas depois foi para carnaval, chegou lá, pegou algumas mulheres, né? Tomou algumas cachaças, aí depois, oh meu Deus, aí volta para a igreja, oh meu pai, me ajude aqui nessa, né? Ou então você estava lá no ambiente, porque eu fui lá ganhar dinheiro, eu fui vender coisa, mas está afetando você, a sua vibração, entende? Tudo está afetando a alma. Então aí, oh meu Deus, aí vou lá para limpar minha alma. Oh, limpa minha alma, Senhor. Limpa minha alma, Senhor. Aí vai ficar lá cantando na igreja, né? Tirando a ziquezira do carnaval. É isso que acontece, tá, pessoal? Então, tudo que a gente vê que vai afetar o nosso bem-estar espiritual e a nossa conexão com o divino e com a fonte divina, que é Deus, então a gente se afasta. A gente e começa a trabalhar a nossa espiritualidade, então. É através do trabalho da espiritualidade que a gente começa a limpar a sujeira que foi colocada ao longo da nossa vida. Então, tem gente aqui no meu canal que precisa limpar a sujeira mental de crença limitante, a vez de inveja, de orgulho. Tem pessoas que precisam trabalhar essa frequência ainda. Medo de tomar uma decisão de uma coisa, de mudanças na vida. Então, isso é um trabalho. Quanto mais você vai se aproximar, isso vai lhe trazendo fé, esse medo vai afastando de você essas coisas, essa frequência. Entende, pessoal? Então, é um trabalho, tá, pessoal? Se você tá com essas coisas, tá tudo certo, tá? Você despertou, ainda então, vá trabalhando a espiritualidade. Então, por isso que a gente tá aqui nesse processo, a gente despertou, Deus nos chamou para esse processo para a gente ir se limpando. Porque ao longo da nossa vida, pessoal, foi colocado um monte de sujeira na nossa mente, tá? Entende? Tá bom, meu neto. Meu neto quer ficar aqui tomando meu chá, ó. Até ele gosta do meu chá. Tá? Então, é isso que a gente tem que ver, tá, pessoal? A gente, como é que se diz, entender. Peraí, deixa eu ver aqui meu neto aqui para não derrubar meu chá. Vai lá, vai brincar com a Lara.
Lara, a menina tá lá, ela tá lá, vai acordar ela. Entende, pessoal? Então, é isso, tá? Então, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, isso inclui trauma. Então, essas coisas que nos afetam ao longo da nossa vida, né, pessoal? Inclui trauma não processado, né? Autocobrança, comparação constante, né? Então, comparação constante com pessoas, tá? Redes sociais, né? E as informações tóxicas, resultando em estresse, ansiedade, baixa produtividade e cansaço mental. Então, por quê? Por que está atingindo o cansaço? Porque você está jogando isso aí. Então, o que é que ele fala que essas coisas que afetam a nossa conexão e o nosso bem-estar? Os traumas, né, pessoal? Que não foi trabalhado aí. Por isso, se você tem algum trauma, pessoal, trabalhe. Eu não sei, tá? Eu não conheço você. Mas você sabe o que você passou. Você sabe, só é você, pessoal. E a espiritualidade sabe também. Mas você sabe, pode tomar a decisão de tratar isso, cuidar isso na sua alma. E é difícil, né, pessoal, não ter uma pessoa que passou um trauma, tá? Na família, ou na sociedade, ou religiosa. Tem até trauma religioso também, tá? Então, dificilmente a gente não vai ter isso, tá, pessoal? Você viu que eu mesmo tinha muitas crenças limitantes, pessoal, tá? E ao longo dessa caminhada, eu venho sendo cuidado, tratado isso na minha alma. Entende? Porque eu passei por vários grupos religiosos, tá, pessoal? Então isso criou uma confusão mental, uma crença limitante. Então eu também tinha crença da onde aqui eu nasci, a minha família, tá? E a maioria do que nasce aqui coloca na sua mente que você não pode, que você nasceu aí, você tem que ser isso. As pessoas enxergam isso em você. São crenças limitantes que vai sendo passada, pessoal. Tá? Então, a gente, quando desperta, a gente tem que ir quebrando tudo isso e trabalhando, limpando essa sujeira. Tá? Então, esses traumas que não processado, autocobrança. Então, pessoas que ficam se autocobrando demais, pessoal. Né? Pessoas que ficam fazendo comparação constante com as outras. Você não tem que se comparar, você tem que ser você, pessoal. Você tem que ser você leve, sem se cobrar você. Se você errou, tá tudo certo, eu vou continuar de novo. É isso, pessoal, mas veja, isso acontece muito, tá? Com pessoas que estão em um grupo religioso, tá? Eles colocam peso, você tem uma autocobrança de como você, eu vou ter que ser certinho, eu vou ter que ser santo. Então essa pessoa se cobra demais, tá? E isso até atrapalha a vida de ela viver a vida leve, que é a vida espiritual que Deus queria que ela vivesse. Tá? Com erros, com acertos, mas ela levemente entendendo todo tipo de jogada nesse jogo aqui. Entende? Então, pessoas que ficam comparando a outra, as redes sociais, então, muitas informações, né, tóxicas, muita informação negativa, informação incorreta que não tem verdade. Então, está enchendo, acumulando o nosso campo mental. Então, a gente vai começar a produzir emoções com esses pensamentos. Então, talvez seja uma emoção negativa.
a gente começa a comparar o outro, aí tem inveja, né? Foi o que ele falou, inveja. Aí a gente se enche de orgulho. Aí começa a surgir também sentimento de medo. Ah, você não pode. Eu mesmo tive um medo danado de vir gravar aqui esses vídeos para você. Eu contei aqui, não foi? Eu já contei aí nos vídeos aí. Tinha um medo danado de vir gravar aqui. Eu tive que vencer isso, tá, pessoal? Então, com a ajuda de Deus e da espiritualidade, eu consegui vencer isso em mim. Tá? Hoje vocês veem aqui mais solto, falando, mas você não sabe a dificuldade que eu fiquei suando nos primeiros vídeos, mano. Você não sabe a dificuldade, o coração quase vindo na boca, né? Mas aí a presença do mentor, do anjo e tal, ele começou a trabalhar na minha vida, a deixar o calma, 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 você vai chegar lá, calma, fique calmo, tá? Então, ele foi me acalmando, foi direcionando as coisas que eu tenho trazido aqui para vocês. Então, é tudo ele, com a ajuda dele, tá? Por isso que eu agradeço sempre na hora que eu termino aqui por ele estar me auxiliando, porque eu gravo aqui direto, pessoal. Aqui não é vídeo de corte, não. Você vê aqui, meu neto vem aqui, aparece, vocês vê zoada, vocês vê tudo. Então não é um vídeo de corte, que eu pego um assunto ali, gravo e falo, aí depois paro, aí depois vou lá, gravo mais outro. Aqui não, aqui é direto. Então é muito difícil gravar. Já teve pessoas, tá? Que gravam aqui vídeo também para internet. Já me falou assim, nossa, é bem difícil gravar assim. É tipo ao vivo, tá? É tipo eu estar aqui ao vivo, tá? Tudo que está sendo gravado aqui é ao vivo. É o que vocês vão ver, a minha espontaneidade, né? Gente até da minha família, o meu netinho que vem me ver. Vocês vê tudo isso aqui, tá? E eu quero gravar assim, porque isso se torna autêntico, tá, pessoal? Não tem negócio de as gravações agora que inventaram de corte, o cara faz tudo certinho, né, pessoal? Eu não preciso. A gente não tá buscando aqui perfeição, a gente tá buscando uma frequência, transmitir uma frequência boa, tá? Eu mesmo com meus erros, com meus defeitos, eu estou transmitindo uma frequência da minha alma, um ensinamento bom para vocês, com a verdade. É isso que eu quero. Entende, pessoal? Então, ele fala o que? Redes sociais, informações tóxicas, né? Que resulta, né? A gente vai acumulando, resulta em estresse, ansiedade. Então, por que as pessoas estão estressadas e ansiosas? Baixa produtividade, então não produz, não pensa nada, porque já tem pensamento, fica cheio de pensamento negativo, né? E aí traz um cansaço mental. A pessoa fica, às vezes nem trabalhou, né, pessoal? Não fez nem esforço físico, mas só está sempre cansado. Ah, estou sempre. Por quê? Quem está trabalhando é esse campo aí, pessoal, sugando a energia. E às vezes esse campo está bloqueando vários pensamentos negativos. Então ele está trabalhando o dobro para que você consiga viver nessa realidade. Então está gastando uma bastante energia. Entende, pessoal? Tá claro, né? Tá claríssimo, tá. Estou colocando as coisas no devido lugar para você entender, tá? Vamos lá, pessoal. Ele vai falar, e quais são os principais aspectos da sujeira mental ou espiritual? Então, qual é o aspecto, o comportamento, as coisas que essa pessoa está com sujeira mental e espiritual, pessoal? Qual é o aspecto que ela, os principais aspectos que uma pessoa mostra?
Então é importante saber isso, porque você pode perceber em você e pode perceber nos outros o que ela precisa. Então, vamos lá? Então, primeiro ele fala o que a constitui. Então, o que é que a constitui? Então, é o primeiro aspecto que a gente tem que analisar. Então, pecado, desejo enganoso, cobiça, mágoa e mentira são considerados sujeira que corrompe o coração. Então, corrompe a alma. Então, essas coisas, se estão nas pessoas, estão constituindo o comportamento, a maneira que a pessoa fala. Se a pessoa tem desejo, né, errôneos, enganoso, né, cobiça, mágoa, mentira, começa a mentir, todo tipo de mentira, são considerados sujeira, pessoal. Essas bagaceiras tudo. Então, o que é a sujeira? A sujeira é frequências baixas, frequências negativas. Então, quando a pessoa está vibrando aí, ela começa a demonstrar no falar e no comportamento dela. Por isso que quando alguém que aqui é do meu canal conversa comigo, eu vejo que está com esse tipo de pensamento negativo, eu digo, epa, não pense assim, calma, calma, irmã, não é assim que pensa. Calma, não é assim. Então, começo a chamar atenção, não, saia dessa vibração. Por quê? Porque você ali a sujeira está acumulada e você está. Isso faz com que você entre numa vibração mais baixa, pessoal. Então, sujeira mental e espiritual são energias negativas, são frequências baixas. É isso que é a sujeira que fica no nosso campo. Então, a gente não pode deixar essas coisas acumular lá. A gente tem que ir limpando. E existe uma água que limpa aí a alma. Qual é essa água? Você sabe, pessoal? Então, coloca aí nos comentários. Porque a gente precisa tomar um banho, né? Quando está sujo. Então, a alma também. Mas qual é a água que limpa a alma? Coloca aí nos comentários. Se vocês sabem, existe uma água preparada para a limpeza dessa alma. Entende, pessoal? Pega a água no sabão, tá? Sabão ou sabonete? Pega aí algo que vá limpar, deixar você alvo mais que a neve, né? Tem até a música aí, os evangélicos cantam, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Então, você vai se tornando alvo, vai brilhando, vai limpando essas coisas. Por que tem que limpar isso, pessoal? Para que a luz comece a sair de você, a essência comece a brilhar. Ela está aí dentro, mas por tanta coisa acumulada, a sujeira, as pessoas não percebem a beleza da sua alma, a beleza da luz que está dentro de você. Tem pessoas, tá? Espirituais, pessoas de espiritualidade, e pessoas que da igrejas evangélicas, dos templos, né? Evangélicos, e tem uma beleza na alma dela, uma luz, mas que não brilha por causa das sujeiras que estão atrapalhando o brilho. Então precisa ir limpando para que essa luz comece a sair. Por isso que Cristo, vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, existe uma coisa que limpa. Eu já dei ideia, então coloca aí nos comentários qual é a água que limpa a alma da pessoa. Coloca aí, pessoal, tá? Quero ver vocês participando. Então,
aquilo que constitui a pessoa está vibrando em pecado, desejo enganoso, cobiça, cobiçando coisas aí, né? Mágoas, mentira. Então, se você tem isso dentro aí, isso são considerados sujeira mental e espiritual, que corrompe o coração. Então, coração não físico, o coração, que é a alma, o centro da alma, tá? Então, pessoal, vamos lá. Aí, qual é a outra aspecto que as pessoas mostram? Ele fala consequências. Então, essa sujeira mental vai trazer consequências. Então, gera confusão interna. Então, a maioria, as pessoas que chegaram aqui no meu canal, chegaram com confusão interna, confusão mental de coisa religiosa, tá? Eu também estava assim, tá, pessoal? Quando eu estava nos grupos, eu estava com a confusão mental, sujeira aí que colocaram religiosa na cabeça, tá? Eu estava também assim. Por isso que eu entendo, quando vocês chegaram aqui, principalmente vocês que estão aqui assíduos, mais antigos no meu canal, vocês chegaram aqui, eu vi, eu percebi a sujeira, a confusão que tinha interna da pessoa. É a consequência da sujeira que esses grupos, essa matrix religiosa estão colocando na mente das pessoas, pessoal. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso que esses grupos religiosos estão fazendo com essas pessoas. Não estão cuidando do interno das pessoas, das coisas das pessoas, tá? Então, a igreja fica aí. Ele pensa que igreja, eu vou cuidar lá do templo, né? E aí você toma e dá dinheiro para cuidar daquelas coisas físicas. Mas verdadeiramente cuidar das pessoas, não estão cuidando. Então, pessoal, ele fala, gera confusão interna, estagnação na vida. Então, a vida espiritual dela não anda, tá? Está estagnada. Desordem, então, está totalmente, não tem ordem, não anda numa ordem. E alguns contextos espiritual atrai influências espirituais negativas. Então, a pessoa começa a vibrar nisso, ela atrai para adjunto dela espírito negativo, espírito de baixa vibração. Porque você está vibrando, porque a gente é um imã. Então, quando a gente fica vibrando nessas coisas, a consequência é isso. É a gente atrair. Por isso que eu quero atrair pessoas maravilhosas, pessoas boas para mim. Então, comece a vibrar mais elevado. É assim que funciona, pessoal, tá? Não, eu só estou falando aquilo que está acontecendo. Isso já está acontecendo, pessoal. Já está acontecendo na sua vida. Por isso que tem pessoas que falam, ai meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não adianta você orar aí, né, meditar, mas se você não está limpando essa sujeira aí que tem aí, você vai lá pro culto, domingo vai ora, outro vai lá, medita, oh, aleluia, namastê, oh, glória a Deus, oh, blá, 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 né? Não adianta. Mas aí depois você tá mentindo, tá enganando, tá com desejo enganoso, tá fazendo, então você tá vibrando. Então, o que é que vai atrair? Vai atrair isso aí, né? Desordem, confusão mental, vai atrair influências espirituais negativas. Então, vai atrair esses espíritos aí, tá? Que vai estar abusando aí energeticamente, sugando a sua energia e abusando energeticamente você. Vai piorando a situação, tá? E muitas desses também chegaram aqui no meu canal assim. Tinha espírito dentro da casa dela, abusando ela, tinha perturbação
em tudo quanto é lugar ela ia, tinha uma perturbação, porque os espíritos estavam. Por quê? Porque ela estava vibrando em uma vibração baixa, tá, pessoal? Entende? Ela estava numa vibração baixa. Olha o meu neto aqui, ó, querendo internet, pessoal. Vai entender um negócio desse, tá? Pronto, aí tá com internet. É botar lá a internet, a senha, né, pessoal? Então, entende? Então, isso que acontece com a pessoa. Então, mas a pessoa tá ali, ela vai para a igreja, ela vai para, né? Não adianta. O que adianta é você ir limpando dia por dia e melhorando a sua frequência dia por dia. Por isso que não existe isso de ir para a igreja, é você se tornar da igreja, pessoal. Tá? Aqui não é não, aqui é, como é que se diz? É a sua mãe, ela que tem que colocar o e-mail. Ela tem que colocar o e-mail, é o e-mail dela, toma. Manda ela colocar o e-mail dela. O que foi? Ó, meu neto, ó. O que foi? Vai lá, a menina Lara lá. Ela tá lá. Olha lá, vai lá pra ela lá, vai. Vai. Ô, Jamila é o menino aqui chorando, ó. Olha lá, ó. Aqui. Vai dar mama a você. Vem pegar ele que ele tá chorando. Oh, meu Deus. Tá chorando, gente. Aí, ó, pessoal. Aí, como é que sabe a criança dessa? Daqui a pouco a consciência dessa criança suja. Vem pegar o menino, rapaz. Tô gravando aqui. Pera aí, pessoal. Pera aí que a gente vai continuar o nosso estudo, viu? O menino aqui tá chorando aqui. Então, pessoal, é isso, tá? Como é que se diz? Por isso que a gente não pode, tá? Tem que cuidar dessa parte. Aí ele fala, qual é o outro aspecto que as pessoas demonstram quando está com essa sujeira mental? Ele fala locais e objetos. Então ele fala a desorganização física, como casa entulhada ou louça acumulada, pode simbolizar atrair sujeira mental e espiritual. Então, pessoal, o seu ambiente onde você mora, se você está totalmente desleixado, totalmente deixa lá tudo sujo, tudo espalhado, isso demonstra a sujeira, a desorganização que existe na sua alma, mentalmente. Então, isso reflete no físico. Então, você deixa lá o prato, deixa tudo jogado, deixa tudo. Então, demonstra que você está com sujeira mental e espiritual dentro de você. Você não consegue se organizar. Então, porque quando a pessoa é organizada internamente, ela começa a organizar fora, né? Então, há uma preocupação com a sujeira. Então, por quê? Porque espírito de baixa vibração gosta de ambiente sujo, de entulho, de sujeira. Então, ele gosta disso. Então, ele gosta de ficar ali naquele ambiente. Então, se o seu ambiente físico está limpo também, então está refletindo a limpeza, a pureza que você tem dentro. A organização mental.
Então, o comportamento da pessoa demonstra se essa pessoa tem uma organização mental, ela não está essa sujeira interna dentro dela. Porque a maioria que tem sujeira interna dela, ela demonstra isso com esse tipo de comportamento. Então, que é uma desorganização física, como na casa dela, as louças dela acumulada, pode simbolizar e atrair sujeira mental e espiritual. Entende? Então, é isso que acontece. Então, um aspecto para a gente ver na pessoa é esse também. Se a pessoa tem uma organização interna, ela tem uma organização aqui física também. Não excessivamente, tá, pessoal? O controle equilibrado, ela fazendo as coisas, tá? O controle, porque também quando é excessivo demais, há também um desequilíbrio aí. Não pode ver um cisquinho, ai meu Deus, ai caiu um cisco aqui, ai, ai tá sujo aqui, ai meu Deus. Não pode ser assim também, tá, pessoal? Porque isso aí é um descontrole também. Então se torna uma compulsão por limpeza. Mas quando você é uma pessoa organiza, não deixa nada sujo, tranquilamente, né? Naquele equilíbrio, tá tudo certo, tá? Isso demonstra que você está trabalhando internamente. Quando uma pessoa não tem um trabalho internamente, ela deixa tudo bagunçado, ela tem problemas, né? Deixa lá tudo, não sei o que, não. Entende? Então, isso quando você vai numa casa da pessoa, vai demonstrar se ela está tendo organização ou não. Entende, pessoal? É isso. Como é que se diz? É um da, como é que se diz? Como é que se diz? Do aspecto que as pessoas mostram, tá, pessoal? Comportamental, né? Não falado, porque existe o falado, que é aquilo que a pessoa está falando, então, pela maneira que as pessoas estão falando coisa negativa, então você também vê o tipo de comportamento, o tipo de pensamento das pessoas. Então, pessoal, eu estou analisando isso nas pessoas, seja de que grupo você é, de que situação você é, tá? É isso, eu tô olhando isso em vocês, tá? Não, como é que se diz? Olhando como é que se diz? O sua aparência. Ela vai toda lá, coloca a Bíblia, ela é toda certinha. Eu não tô olhando isso, eu tô olhando isso aí, tá? Que isso me diz mais de você do que esse tipo de comportamento que você está tendo diante das outras pessoas. Né? Aqui na rede social mesmo aparecem pessoas, não sei o que, no Senhor, não sei o que aparece. Não me interessa. Interessa como é o tipo de comportamento, o tipo das coisas dela, como é que ela está agindo no dia a dia dela. Isso que me interessa. Isso demonstra verdadeiramente quem é você, tá, pessoal? Como é que se diz? E a gente tem que estar atento a isso, tá? Então, vamos lá? Aí, deixa eu ver, já vai dar, meu Deus, já 60 minutos, pessoal. Vou marcar aqui, mas isso aqui é só a introdução à primeira parte, tá, pessoal? Eu vou marcar aqui, tá? A gente vai continuar no próximo capítulo. Então, segunda parte, vou marcar aqui. Amanhã, né, pessoal? Se Deus permitir, a gente continua, tá? Meu neto chegou aqui, né? Eu tive que parar aqui para atender ele e tal, né? Mas pelo menos deu a introdução para que vocês entendam aí, tá? Essa primeira parte, deu a introdução aqui, deu a primeira parte, para que você entenda como é que funciona essas coisas e por que que a gente tem que limpar a nossa alma. Eu coloquei uma pergunta aí, existe uma água
que limpa a nossa alma. Então, coloca aí nos comentários. O que é essa água? Essa água aqui que a gente limpa então, é como os fazem rituais aí, banho de água de folha, de sal grosso. Então, coloca aí o que é que você acha que limpa a alma, tá? O que limpa a alma, o que limpa esse campo mental e emocional, o que é que limpa? Entende, pessoal? Para acabar com esse tipo de pensamento também. Eu sei que as pessoas têm essas crendices, tá, pessoal? Eu sei que essas pessoas têm essas crendices aí, tá? E às vezes, pelo ela colocar a força, a energia, a crendice naquilo, ela achando que vai tomar um banho de sal grosso, passar um negócio, ela vai limpar. Então, pela ela colocar energia, pela ela crer, aquilo acontece mesmo. Então, é por isso que muitos foram passando, não, isso resolve. Toma aí, ó. Não, mas foi a intenção, a fé, a energia que ela colocou. Então, a água, o sal grosso, o negócio só serviu de um amuleto, né? É tipo, tem pessoas que colocam amuleto e dizem, isso aqui me protege. Mas quando ela coloca a energia e coloca a fé dela, me protege? Não, é Deus que está protegendo ela, pessoal. Mas porque ela está usando a fé, então ela tem proteção. Então ela vai pensar que é aquilo que está protegendo ela. É isso que acontece mentalmente com as pessoas, tá, pessoal? Ela não sabe que tem um poder mental muito grande. Então, por que esses rituais, essas coisas? Para fazer com que você libere essas energias, tá? Para o seu favor. Por isso que está aí, ó, tanto igrejas evangélicas como, né, vários tipos de religião usa essas práticas. Tá? A igreja evangélica antes não usava, mas agora está usando essas práticas aí porque ele está vendo porque as pessoas para mexer com o inconsciente, a pessoa, a fé da pessoa, a pessoa acreditar em algo, porque a pessoa só quer acreditar em uma coisa que ela está vendo, uma coisa física. É igual a gente acreditar no o médico falar, olha, esse remédio aqui vai curar você. Às vezes o médico deu, como é que se diz, o remédio não tem nenhuma cápsula vazia, não tem nada dentro, mas a pessoa tomou, aí ela se curou. Então, o que é que foi que curou ela? Ela em acreditar que aquilo resolveria o problema dela. É assim que está funcionando, tá, pessoal? Tem pessoas que sabem disso, tá? E não explicam isso para vocês, tá? Aí as crendices aí que existe no meio religioso aí, tá? E às vezes funciona, porque a pessoa acredita, tá? Então, amanhã a gente conversa mais sobre isso, tá? Segunda parte, já 60 minutos, não vou me prolongar mais, tá? Quero agradecer a você, né? A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!